Todos, a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Mais uma vez nós estamos reunidos no nome de Jesus, como Igreja Santa do Senhor, para juntos nós louvarmos o nome do Senhor, adorarmos, recebermos a sua santa palavra e termos comunhão uns com os outros. Isso, para nós, povo de Deus, é privilégio para cada um de nós. Então, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Deixe eu fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes que estão nos visitando essa noite. Nós temos aqui a Isabelle. Isabelle é cunhada do irmão Nilton, né? Irmã da irmã Isabel. Temos também a Cristina. Cristina é a mãe do irmão Alaf, com Ravi, e o amado, conhecido como Marcelo, né? Vieram lá de Belém do Pará. Temos também o Samuel. Cadê o Samuel? Ali o Samuel, cunhado do irmão Mateus. Pastor Sidney, com a sua esposa Geiciane, lá de Codajás, que vai ser o nosso preleitor essa noite. Temos o Jonas. Cadê o Jonas? Jonas, não é Jonatas não? É Jonatas ou Jonatas. Mudou para Jonas, né? Que é o irmão da irmã Ana Cláudia, que está ali com a irmã Janaína. Eu me esqueci de alguém que está aqui, qual não citei o nome? Não, né? Todos já são convidados, todos já são congregados da igreja. Vamos dizer a nossa frase que temos para os nossos visitantes? Seja bem-vindos ao brilho celeste e volte sempre. Amém. Amém. Todos vocês são o nosso convidado especial. Amém. Queridos irmãos, hoje é um culto especial, um culto de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, onde depois da mensagem nós iremos estender nossas mãos aos irmãos que Deus escolheu por meio das eleições Brilho Celeste para trabalharem para o ano de 2026. Então, depois da mensagem nós iremos fazer isso. Também bateu os parabéns para o irmão Celso, que fez aniversário essa semana, ok? Então está conosco o pastor Sidney, está de férias, veio de Codajás de férias, e na ocasião nós o convidamos, ele aceitou, né, esse convite de estar conosco para trazer a palavra de Deus. Estão os irmãos de Codajás aí, né? Estou vendo bastante irmãos de Codajás, os codajaenses, né? Podemos dizer que estamos em casa, né? Aqui a Brilho Celeste é a igreja de Codajás, né? Uma extensão da 25 de dezembro, ok? Então o pastor Sidney pode vir, vai trazer mensagens aos nossos corações. Peço atenção, reverência e temor do Senhor para o conselho de Deus em nossas vidas. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Deus abençoe. As crianças, por gentileza, siga a irmã Isabel, que ela vai dar um lanche. Obrigado, pastor Júlio César. Meus amados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Meus queridos irmãos, pastor Júlio César já me apresentou. Eu sou o pastor Sidney, da Igreja Batista da Fé, 25 de dezembro, em Codajás. E pela graça de Deus, dia 14 de fevereiro, eu estarei completando 7 anos. E para mim tem sido um privilégio trabalhar para o nosso Deus, como também um desafio. E desde já eu peço que a igreja continue orando por mim, para que a boa mão do Senhor esteja repousando sobre a minha vida. Quero também aqui
pensar, até nós temos ali a irmã Roberta ali, confraternizar os amados irmãos aí, temos também a irmã Ana Cláudia e a irmã Janaína. Ainda são membros de lá, tá? Falta só pedir, né? Temos a Roberta também, mas, meus irmãos, o que... Cadê, irmã? Ana Paula, quando eu cheguei, a Ana Paula já estava, né? Já tinha vindo. Meus irmãos, olha, irmãos, só uma temporada aqui, tá bom? Depois vocês podem voltar para casa de vocês, tá? Brincadeiras à parte, irmão. Queridos irmãos, foi colocado o desafio de trazer a exposição da palavra de Deus para vocês. Em especial, hoje vai ser o dia da posse para aqueles que pleitearam o cargo para esse ano de 2026. E então, o pastor Júlio César não somente me convidou, mas já deu também a dica do tema que ele queria que fosse pregado, que foi uma exposição que eu fiz lá na igreja da Cidade Nova do pastor Jaime Marcelino, que é a unidade da igreja exemplificada pelo corpo que será colocado ali para vocês. Portanto, fiquemos em pé, abra comigo a sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 12. E a leitura será uma leitura extensa, mas necessária para que possamos compreender aquilo que vamos expor nesta noite. 1 Coríntios capítulo 12, a leitura será feita do verso 1 até o final do verso 31. Carta de Paulo aos 1 Coríntios capítulo 12, e a leitura será feita do verso 1 até o final do verso 31. É uma leitura extensa, mas necessária para que possamos compreender aquilo que vamos expor nesta noite. Enquanto os irmãos estão procurando, desde já, mais uma vez, irmãos, fica aqui os meus agradecimentos e também parabenizar cada irmão que pleiteou este cargo, que aceitou o desafio de trabalhar para o nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 12, a leitura será feita do verso 1 até o final do verso 31. Diz assim a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois é um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido,
onde o olfato, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, versículo 27, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Até aí, queridos irmãos, a leitura da palavra de Deus. Eu vou pedir para que o pastor Júlio César nos leve a Deus em oração, intercedendo pela mensagem e pelo mensageiro. Oremos, irmão. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra santa, que a mesma faça guarida nos nossos corações, e nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos ajude nós meditarmos nessa santa palavra, e guardarmos ela nos nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Peça a Tua bênção, a Tua iluminação, o Teu Santo Espírito, ao Teu servo, que irá pregar a Tua palavra. Dê a ele a sabedoria celestial para falar conforme o Senhor quiser falar conosco nessa noite. Essa é a minha oração de gratidão, que eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Meus amados irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui sabem que eu também sou músico, eu toco piano e talvez uma das coisas que eu nunca consegui assim desmembrar e abandonar, desvencilhar, foi justamente a música da parte do ministério. E eu já tentei várias vezes largar a música, mas parece que a música ela faz parte do meu ministério pastoral também. Só que eu percebi que durante toda essa caminhada, eu me lembro que teve uma vez que eu estava tocando violão no culto no lar, e de repente a minha mão começou a doer. E aí começou a travar. Aí pronto, aí eu parei, porque não conseguia mais tocar e também porque a dor se tornou insuportável. E aí pensou que não, para a harmonia e fica só as irmãs cantando na capela. E aí você percebe que começa a se tornar um vazio na parte da música e algumas irmãs precisavam do acompanhamento, porque senão elas começaram também a desafinar. Aí imagina como que terminou o louvor nesse dia. Outra vez, quando eu estava tocando piano, e dependendo da música, exige muito também das minhas mãos. E eu percebi que teve uma hora que eu estava tocando aquele hino de número 20, Amor Perene, meu Deus, tam, tam, tam. Aí bate o grave do lado daqui com a mão esquerda e vai ao mesmo tempo com a mão direita para as partes agudas.
E eu percebi que mais uma vez a minha mão começou a doer e travou de novo. E aí, para a parte do piano, fica só a parte do violão e a parte do outro irmão que toca teclado. E eu percebi que nesse momento, mais uma vez, o vazio deu espaço à parte musical. Depois eu vim a Manaus e fiz uma consulta e aí o médico pediu para eu fazer um outro check-up para ver se eu não tinha algum problema de reumatismo. Né? 45 anos eu creio porque eu já estou ficando velho. E já está aparecendo essas dores. Então, E aí, claro, né, eu ainda não fiz ainda esse check-up, bati só uma ultrassom da minha mão, do punho, e realmente não descobri ainda o que eu tenho. Mas o fato é, o médico prescreveu um remédio para dor, e ele disse, olha, possa ser que você tenha o problema de reumatismo, que é justamente o nervo começa a ficar enrijecido, com muito movimento, e aí vem a dor, e aí você começa a executar aquilo que você estava fazendo. O problema é que quando isso acontece, quando você começa a ficar enfermo, quando você está tocando, como eu vos falei, em certa forma comprometeu a parte musical, né? Ficou aquele vazio. De igual modo, irmãos, na igreja de Cristo é assim. O que estava acontecendo com a igreja de Corinto? Essa igreja estava doente. Havia divisões na igreja, havia irmãos que estavam fazendo comparação um com o outro, para ver quem era o melhor no corpo de Cristo. Divisões estavam acontecendo na igreja de Corinto. Uns estavam dizendo, olha, eu sou do apóstolo Paulo. Outros estavam dizendo, eu pertenço ao grupo de Pedro. Outro estava dizendo, eu pertenço ao grupo de Apolo, porque Apolo é um pregador eloquente, e quando ele está pregando, todo mundo para ouvir a grande oratória daquele homem. E outros dizendo, o grupo mais espiritual dizia, nós somos de Cristo, pertencemos a Cristo. E aí o corpo estava enfermo. E a igreja, de alguma forma, o corpo de Cristo estava sendo comprometido. Por isso, dentro desse tema, a unidade da igreja exemplificada pelo corpo, vamos considerar com vocês a seguinte lição, a lição principal. Vamos ler todos juntos? Não sei quantos de vocês vai dar para enxergar daí. Leiamos. A igreja de Cristo é um só corpo, composto por muitos membros diferentes, unidos por Deus para cooperarem entre si, dependerem uns dos outros e cumprirem um propósito comum. A seguir, eu quero considerar com vocês 8 exemplos por meio do corpo de como a igreja, de fato, ela deve funcionar. O primeiro exemplo que Paulo vai mencionar é que cada parte do corpo é essencial para manter a unidade. Dê uma olhada no versículo 12, parte A. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a quem? A Cristo. Paulo está começando a trabalhar, dizendo, irmãos, pare de brigar na igreja. Pare de se acharem Tanto é que nós acabamos de ler no versículo 10, se vocês derem uma olhada rapidamente, ele vai dizer que é o Espírito Santo que concede dons à igreja. No versículo 10 ele diz assim, a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um. O que diz o texto? Individualmente. Isto é, cada parte do corpo é o que? Essencial. Imagine, irmãos, se hoje os irmãos que estão aqui decidissem não vir hoje para o culto. Digamos que o irmão da mídia dissesse, hoje eu não vou mais para o culto. E aí o rapaz da bateria também, digamos que eles estão em casa, cada um, ninguém ligou nenhum para o outro, cada um pensou, rapaz, hoje eu não vou para o culto não. O irmão da mídia disse consigo mesmo,
E aí o rapaz do teclado, rapaz, hoje o dia não está legal, também não vou para o culto. E aí o dirigente também dissesse, rapaz, hoje eu não vou para o culto. Imagine, chegando só o pastor aqui, eu tenho certeza que ia ser um corre-corre. Meu irmão, vem aqui para a mídia aqui, irmão, tem alguém, o irmão aí que sabe tocar para tentar fazer um improviso. Imagine como que seria o culto nesta noite. Sem sombra de dúvida, não seria um culto ideal, como os irmãos sempre costumam fazer, com ordem e decência. Então, cada parte do corpo, cada cargo que os irmãos pleitearam é importante, irmãos, e é essencial. Olha o que Paulo diz no versículo 12, parte A. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos o quê? Muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem o quê? Um só corpo. Ele não diz que o membro, por si só, ele é o corpo. Pelo contrário, ele diz que o corpo, ele só consegue ser corpo por causa dos muitos membros. A mão, o pé, a cabeça, os olhos, os ouvidos. Então, tudo isso constitui o quê? O corpo. Quem é a mão fora do corpo? Ela não consegue ter vida fora do corpo. Ela precisa do corpo para sobreviver. De igual modo, é isso que Paulo está querendo dizer, que cada parte do corpo é essencial. Para que os irmãos possam entender mais aquilo que Paulo está falando, voltem um pouco, irmãos, para 1 Coríntios capítulo 3, para vocês terem uma ideia de como estavam esses irmãos. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Infelizmente, irmãos, tem crente que ele trabalha assim, ele trabalha mais dentro do partido dele. Olha, o irmão é do departamento do louvor, é você, meu irmão, que vai ficar na frente do louvor, então se for você, eu estou dentro. Ah, não, é aquela irmã chata, então se é aquela irmã, então estou fora. Ou seja, ele acaba escolhendo o partido que ele deve pertencer e trabalhar dentro da igreja. Era assim que estava a igreja de Corinto. Estava enferma. Alguns dizendo, quando pois alguém diz, versículo 4, eu sou de Apolo e o outro eu de Apolo, é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E Paulo diz, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o quê, irmãos? É Deus que dá o crescimento. Então, cada irmão, eu não sei se teve algum irmão que ficou de fora dos cargos este ano. Eu não sei a razão, o motivo, mas saiba de uma coisa, meu irmão. Você é essencial. Você deve participar e deve se envolver, independentemente de cargos. Porque nós temos aquela ideia de que eu só posso trabalhar para Deus se eu for nomeado, se eu tiver um cargo. Não, meu irmão. Você, embora você não tenha nenhum cargo, de alguma forma você deve se envolver na obra de Deus. Você deve trabalhar para Deus, porque você é essencial para o corpo. Quantas e quantas vezes vamos humanizar aqui, porque nós temos sempre a tendência de colocar tudo na conta de Deus, mas vamos pensar um pouco aqui. Quantas e quantas vezes o culto foi ruim por causa de você? Ou então, quantos e quantos irmãos deixaram de ser assistidos
porque você deixou de se envolver na obra de Deus. Talvez você, com aquele seu complexo, porque infelizmente tem irmãos que têm o complexo de inferioridade. Ah, rapaz, eu não sei, não sirvo para nada. O pastor me coloca ali, mas não, meu irmão, você é importante. Até se você ficar ali na porta, abrindo e fechando, você é importante neste momento. Porque de repente o culto está acontecendo ali, mas se não tiver um porteiro ali, chega algum estranho, você está ali para ajudar. Mas, digamos, se você começa a entrar nesse complexo de inferioridade, dizendo, ah, rapaz, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, por esta razão, eu não pleiteei nenhum cargo neste ano de 2026. Já tem aquele outro que tem o complexo de superioridade, que é aquele que diz, olha, deixa comigo que tudo eu faço. Ou seja, ele acaba centralizando todo o trabalho de Deus em si mesmo. Porque ele deveria entender que também ele faz parte do corpo de Cristo. Ele não é o todo, ele não é o corpo de Cristo em si só. Por isso que Paulo está dizendo, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o quê? Um só corpo. A igreja existe, irmãos. O corpo de Cristo existe, porque é composta por vários membros, Segundo, é interessante nós temos esse versículo aí, porque também o corpo não é um só, mas muitos. A segunda parte, o segundo exemplo que Paulo nos dá aqui, é que cada parte do corpo foi colocado pelo Espírito Santo. E aí nós temos outras referências, mas olha o que diz o versículo 13 do capítulo 12. Ele diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, Paulo vai falar aqui da nacionalidade, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, cada parte do corpo foi colocado por quem? Pelo Espírito Santo. E depois nós vamos ver com todo cuidado onde está cada membro, a sua posição e função. Mas eu quero só pensar com vocês aqui nessa parte que quando Deus coloca a gente para exercer algum cargo na sua igreja, irmãos, lembra-se que a igreja, ela elege, ela vota, mas é Deus que está agindo por intermédio da igreja. Então, se você foi eleito este ano pela igreja e Deus usa a sua igreja para nos envolver no seu trabalho, lembra-se que isso por trás da igreja, por trás do irmão que votou, tem alguém por trás, tem o Espírito Santo nomeando você naquele cargo. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós, dentro de cada crente. E nenhum crente, irmãos, foi chamado para esquentar banco. Ele sempre foi chamado para se envolver no trabalho de Deus. Esses dias eu estava dizendo para minha esposa que a gente precisa até retornar para Codajás logo, para a gente voltar a caminhar, a correr, a colocar o corpo em movimento. É impressionante, irmãos, que quando a gente começa a ficar muito parado, aí começa a aparecer essas doenças, né? Reumatismo, às vezes o seu músculo está começando a atrofiar e você precisa estar em movimento, você precisa estar caminhando, andando, porque senão você vai travar. De igual modo, os membros no corpo de Cristo, eles devem estar exercendo a função, senão eles vão travar também. Por que tem muitos crentes desanimados na obra de Deus? Porque de certa forma começaram a parar, se desanimaram, alguns estão frustrados no trabalho de Deus, e ele vai parando quando pensa que não esfria, está lá no mundo, daqui a pouco vai estar lá no mundo. Uma coisa sabemos, se você não servir a Deus, você vai servir a você mesmo
e ao diabo. Isso é um fato. A terceira lição, o terceiro exemplo que Paulo menciona aqui, é que cada parte do corpo tem a sua função e posição. Dê uma olhada comigo aí no versículo 15. Vamos ler? Vamos ler primeiramente o terceiro exemplo. Vamos lá. Cada parte do corpo tem a sua função e posição. Dê uma olhada no versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. É interessante nós entendermos aqui nesse exemplo, irmãos, porque a igreja de Corinto estava tendo uma disputa. Então, qual era essa disputa? Eles estavam colocando os dons de falar em línguas acima do dom de apostolado de mestre. Tanto é que Paulo, ele corrige essa lista logo no final. Se vocês derem uma olhada, ele vai corrigir essa lista. A uns, dê uma olhada no versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente quem? Apóstolos, porque a igreja de Corinto estava desprezando o apostolado de Paulo. Olha, vocês apóstolos, vocês estão lá em último lugar. Qual é o cargo que está em evidência aqui? O dom que está em evidência. É o dom de falar em línguas, de curar, aquele, né, e tudo. E Paulo começa a corrigir. Olha, primeiramente Deus colocou na igreja os apóstolos. Depois, em segundo lugar, quem? Os profetas. Ele está corrigindo esta ordem. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de muitos milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele pergunta, são todos porventura apóstolos? E é exatamente aqui, irmãos, que às vezes tem crente que ele precisa entender qual é a sua função e posição também no corpo. Porque isso gera inveja. Infelizmente, irmãos, a igreja de Deus era para ter a unidade na diversidade, mas nem sempre é assim. Às vezes a inveja, e com a inveja vem o partidarismo, as dissensões, a falta de unidade, as divisões, acontece tudo na igreja porque um membro ele não sabe qual é a sua função e posição no corpo. Por exemplo, talvez eu não sei, né? Mas Deus o sabe. Talvez você deva estar chateado porque você, poxa, eu queria tanto ser um evangelista. Poxa, eu não fui escolhido este ano, o pastor não me escolheu, não fui indicado pela igreja para ser um evangelista. Mas a pergunta, você quer ser um evangelista, mas você entende que essa é a sua função no corpo e a sua posição? Deixa eu dar um exemplo, irmãos. Às vezes tem gente que quer ser um pregador da palavra de Deus, quer estar na frente de algum trabalho, mas não procura estudar, não procura fazer um seminário, acha que o chamado não vem consigo a capacitação. Deus, quando chama alguém, ele pede que alguém se capacite também. E às vezes tem gente que é sem noção, às vezes no trabalho de Deus. Imagine, se tem algum irmão que não sabe tocar, diga, pastor, eu posso esse ano ser músico? Com certeza o pastor Júlio César lida com todos vocês aqui, mas meu irmão, nunca vi você tocando teclado. Não, pastor, mas eu sei tocar teclado. Meu irmão, mas eu nunca vi, né? Então, se você sabe tocar, por que não estava tocando logo? Não, pastor, mas deixa eu lá. Aí vai chegar lá, toca tudo errado, atravessado. Parece aqueles músicos de bar, que a introdução nunca é completa, né? Começa um solo, você até começa a entender, depois começa a errar tudo. Então, às vezes, irmãos, a gente tem que ter humildade, sobriedade e maturidade para entender qual é a minha função no corpo de Cristo e a minha posição também. Olha o que Paulo diz no versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão. E aqui, olha só como Paulo, ele dentro dessa metáfora aqui do corpo, ele vai, dar vida agora para o corpo. Ele vai
vai usar essa metáfora aqui, essa ilustração, e eu não sei quantos dos irmãos já assistiram aquele desenho, que até naquele dia nós assistimos no cinema, que o Arthur gostou, que só que tinha ansiedade, tinha raiva. Vocês sabem, oi? Divertidamente. Né? Lembra que os sentimentos conversavam lá, tinha ansiedade, tinha o que mais? A depressão, né? A alegria. Então Paulo aqui, ele está usando do corpo aqui e dando vida ao corpo. Ele está usando, agora vamos conversar, vamos fazer que o corpo se converse entre si, os membros conversem entre si. Agora vamos pensar, irmãos. Imagina o pé conversando aqui. Rapaz, eu queria ser mão, eu queria ser a mão, o pé. Mas vamos pensar, imagine se nós começássemos a trocar o pé para ser a mão. Né? E a mão vai para o lugar do pé. O pé, irmãos, ele não tem essa estrutura aqui de fechar. Por exemplo, imagine se o meu pé viesse para a mão aqui. Com certeza eu não iria, a não ser que tenha aquele irmão que tem aquele pé grande que faça a volta assim para segurar o microfone, né? Mas dificilmente, irmãos, o pé ele teria essa habilidade de pegar a Bíblia, fechar a Bíblia. Dificilmente ele teria essa habilidade. Igualmente se a mão fosse para o pé, porque aqui o pé está começando a questionar, rapaz, por que eu não sou a mão? Né, para estar lá, para colocar a gravata do pastor Cid, eu acho tão bonitinho, né? Assim a mão, colocar a gravata, olha a mão, né? Acariciando, né? Pegando no cabelo das, poxa, eu queria ser a mão, né? E aí Paulo está dizendo, se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Agora imagine, como eu falei, a mão indo para o pé. Quem já plantou bananeira aqui? Bananeira, irmão, aqui. Quem era criança aqui? Você aguenta muito tempo plantando bananeira? Eu até quando era adolescente plantava, saía andando, né? Tipo aqueles, né? Mas tem um momento que a mão ela não tem estrutura, irmãos, para aguentar o peso do nosso corpo. Eu me lembro que da última vez que eu tentei fazer, né? Rapaz, isso aqui faz um calo na nossa mão, né? Porque não tem a estrutura. O pé não, ele já tem toda uma estrutura de sustentar o corpo. Imagine, versículo 16. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o quê? Imagine, irmãos, o ouvido vindo para o olho agora. Já pensou, né? Fala, meu irmão, aqui que eu estou te escutando, né? Aí o olho aqui para o ouvido. E aí, meu irmão, estou te enxergando, né? Como que não ia ser? Seria algo muito estranho. Por isso, irmãos, o pé, ele deve exercer a sua função do pé na posição que ele está. E isso, se a gente não souber gerenciar, isso acaba atrapalhando também a obra de Deus. Isso acontece na igreja, de irmãos querer tomar o lugar do outro irmão, ou de querer estar no lugar de outro irmão para querer ser bem visto, ou ser visto pela igreja. Mas se você sai da sua função e posição, você vai atrapalhar, vai comprometer todo o corpo de Cristo. O quarto exemplo que Paulo está dando aqui, será colocado ali, é que cada parte do corpo depende um do outro. Olha o que diz o versículo 21. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Para que não haja, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com o igual o quê? Cuidado em favor uns dos outros. O terceiro exemplo que Paulo mencionou, cada parte do corpo tem a sua função e posição. O quarto exemplo, cada parte do corpo depende um do outro, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Isso é um fato, irmão. Vamos fazer isso na prática.
Imagine, vamos pensar aqui, no que Paulo está dizendo. Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Imagine se eu não tivesse as minhas duas mãos, irmãos, e os meus olhos começassem a coçar. Rapaz, está coçando meus olhos, bora, mão, me ajuda. Te vira, mano, nos 30, né? Não é tu que é bonitão aí, que fica enxergando todas as coisas, só botando defeito em mim, zolhudo, né? Então agora tu está precisando que eu coce os teus olhos. Não, vai ficar aí, se coçando sozinho, né? E quando os olhos estão coçando, você imediatamente leva aonde? As mãos aos olhos e começa a ajudar os olhos. Digamos que caiu poeira, sujeira nos olhos. Quem é acionado imediatamente, irmãos, para ajudar os olhos? Caiu o que nós chamamos de um cisco, né? Quem o cérebro aciona imediatamente para ajudar os olhos? O pé? Os ouvidos? Quem aciona? A mão, imediatamente. E de igual modo, irmãos, digamos que o corpo nesse momento está querendo água, né? Os olhos que olham, está ali o copo e a mão vai lá e pega, então, para satisfazer a necessidade do corpo. E vamos pensar agora nas mãos. Pensar aqui nas mãos, digamos que aconteceu alguma coisa, feriu o seu dedo, né? Aí a mão direita precisa ajudar a mão esquerda. Mas como ela vai conseguir se os olhos não o quê? Indicar. Ah, mas pastor, mas eu posso fazer, quer ver? Bora fazer um teste. Eu vou fechar meus olhos aqui, eu tô sabendo que eu estou sentindo dor aqui, eu feri esse meu dedo aqui, então posso vir com essa mão, o sentido faz isso, beleza. Mas se a sua mão precisar de um medicamento para tomar, para passar a dor, e tiver lá na cozinha, você vai precisar de quem? Para direcionar você e achar o remédio, de quem? Dos olhos. Vocês estão entendendo? Qual é a aplicação, irmãos? Não adianta muitas vezes vocês brigarem. Eu vou fazer o trabalho de Deus sozinho, não preciso do tecladista, então não preciso do porteiro, não preciso do zelador. Não, todos nós precisamos um do outro, porque um depende do outro. Tanto é que Paulo no versículo 15 diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Quinto lugar, dê uma olhada aí no versículo 18, mas vamos ler esse quinto exemplo aqui. Cada parte do corpo, vamos ler? Cada parte do corpo foi organizado e aprovado. O versículo 18 diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como o quê? Como lhe aprouve. E Deus é perfeito. O que nós podemos aprender, irmãos? Que a escolha de Deus para você, para o trabalho de Deus, não é uma escolha humana, mas uma escolha divina e soberana. E às vezes eu, como um membro, eu preciso entender, pera lá, talvez eu queira ser um pastor, um evangelista, mas por enquanto Deus está me treinando aqui como um músico ou como um porteiro. Talvez possa ser que você receba uma promoção no corpo de Cristo. Possa ser que em um dado momento você deixa de ser pé para ser mão. Possa ser. Se não, não vai ter diferença nenhuma. Todos nós iremos ser recompensados por Deus na função e na posição que estamos, mas também naquilo que foi organizado pelo próprio Deus. Quer ver? Vamos tentar inverter, irmãos. O irmão que está lá na porta, irmão, toca teclado, né? Se nós fizéssemos essa inversão, trocasse aqui os irmãos aqui, colocasse o irmão para tocar teclado, e o irmão aqui que é tecladista, né, lá para ficar como porteiro. Talvez para ele seria até de boa, não, porque na porta eu não me garanto. Mas o irmão lá talvez não ia se garantir aqui na parte da música. E exatamente Deus, ele é sábio, irmãos. Por isso que cada parte do corpo foi organizado e aprovado por Deus.
Versículo 19: se todos porém fosse um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 24: contudo Deus coordenou o corpo, concedendo, versículo 24, muito mais honra àquilo que menos tinha, né? Menos tinha. E em sexto lugar, sexto exemplo, cada parte do corpo sofre coletivamente. Olha o que diz o versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? A dor de um membro é a dor de todos. Eu não sei quantos de vocês já sentiram tristeza. Poxa, hoje o dirigente não veio, o zelador não veio, poxa, sempre está nos servindo, ou o pastor não pôde vir. Mas a gente sempre deve olhar. Eu sou um, irmãos, que quando um membro falta, a gente fica triste, já dá uma ligada. Irmão, o que aconteceu? Agora, tem alguém aqui que se alegra? Rapaz, graças a Deus que hoje o rapaz da mídia não veio, né? Qual é o seu irmão? Não? Jadson? Poxa, graças a Deus, meu irmão, o Jadson não veio. Tenho mal raiva daquele irmão. Não, irmão. Né? Talvez a gente fica rindo, mas tem gente que é assim, irmão. Tem gente que tem raiva. Ixi, principalmente no momento da comunhão, né? Vai lá pegar na paz do Senhor, né, meu irmão? Olhando assim, mas olhando para trás. Não, irmãos. Cada parte do corpo sofre coletivamente. Nós devemos estar atentos. Por isso, valorize a unidade da igreja, a diversidade. Se o irmão não veio hoje, procura ligar. Não deixe isso somente para o pastor. Às vezes nós centralizamos tudo para o pastor. Ah, não veio o pastor que tem a obrigação de ligar. Não, se importe também. Porque a dor de um é também a dor de todos. Em sétimo lugar, que ainda vai ter a parte, né, pastor, ainda. Cada parte do corpo pertence a Cristo. Dê uma olhada no versículo 27. O versículo está citado errado aí, irmãos, mas eu vou corrigir aqui. Em 1 Coríntios capítulo 18, o 27, ele fará parte também do que nós vamos mencionar, mas Paulo está dizendo, 1 Coríntios capítulo 12, não, verso 27 está correto. Versículo 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros o quê? Deste corpo. Então, cada parte do corpo pertence a quem? Pertence a Cristo. E que maravilha, né, irmãos? Saber que você está trabalhando para Deus, mas que acima de tudo você pertence a quem? A Cristo. Isto é, se um dia você partir, você será recompensado. O que diz 1 Coríntios 15, 52? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, o autor de Hebreus nos diz que Deus ele não é injusto, né, para se esquecer do nosso trabalho e do amor que evidenciamos para com o seu nome. Então, fora tudo isso, talvez o que deveria me alegrar no trabalho de Deus? Qual deveria ser a minha maior motivação? Pertencer ao corpo? Beleza, sim. Está exercendo uma função no corpo? Legal. Mas é você se contentar, eu pertenço a Cristo. Talvez, vamos usar mais uma vez aqui a analogia do corpo. Talvez você diga assim, rapaz, eu não queria que esse meu nariz pertencesse a este corpo. O meu nariz é muito feio, né? Tem gente que... né? Ou então, poxa, a minha orelha, eu não queria que essa orelha pertencesse, ela é muito grande, né? Mas o fato é que pertence. Então, às vezes você pode... rapaz, poxa, ninguém olha para mim, para aquilo que eu faço na igreja.
Mas uma coisa você deve estar alegre, meu irmão. Você pertence a quem? A Cristo Jesus. Ainda se outro irmão venha desprezar você, mas sabe que você pertence a Cristo. E por fim, irmãos, para eu concluir, o último exemplo aqui que Paulo nos dá, cada parte do corpo recebe o mesmo sangue. E aí, Paulo, mais uma vez aqui, fazendo uso do versículo 27, no capítulo 12, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro deste mesmo corpo. Esse último exemplo, ele vem reforçar o exemplo de número 7. O mesmo sangue, irmãos, que dá vida à minha mão e dá vida aos meus dedos para se movimentar, é o mesmo sangue que passa também na minha cabeça, que vai para os pés. Ou seja, cada parte do corpo recebe o mesmo sangue, e é aquilo que eu afirmei. O mesmo sangue que morreu pelo Júlio César, o sangue de Cristo, que redimiu Júlio César, é o mesmo sangue que também me redimiu, que redimiu também o irmão Jardson, que redimiu também o tecladista, que redimiu, ou seja, é o mesmo sangue. Então o que nós devemos aprender com isso? Que toda parte do corpo deve ser valorizada. Vocês estão entendendo? A gente não pode desprezar. O irmão está lá na porta, não. Todos devem ser valorizados. Por quê? Porque o sangue de Cristo morreu por todos. Tanto é que nesse mesmo contexto, Paulo, ele fala no versículo 11, versículo 24, ele entra no contexto da ceia do Senhor, quando ele diz assim no verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, cada parte do corpo recebe o mesmo sangue. O mesmo sangue que lavou o pecado do irmão, redimiu o irmão, é o mesmo sangue que construiu a igreja de Cristo. Eu quero concluir, irmãos, tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. A primeira lição e aplicação para as nossas vidas que nós vamos tirar é que você é essencial, irmão, para o corpo de Cristo. Não fique se desprezando, assim, eu não consigo, então é um desafio. Talvez tenha irmão aqui que é a primeira vez que que está na frente de algum trabalho. Nós sabemos que o trabalho de Deus é um desafio, mas saiba de uma coisa, irmão. É essencial o seu trabalho na obra de Deus. Se você começar a pensar, meu trabalho de Deus, esse negócio, ninguém vai sentir falta do dirigente, sente falta sim. Ninguém vai sentir falta do zelador, sente falta sim. Ninguém sentiu falta daquela irmã que talvez não está servindo aqui, mas serve de outra maneira, ajudando, auxiliando, ou visitando, ou encorajando algum irmão, alguma irmã. Então são vários dons, irmãos, que Deus deu à sua igreja. Por exemplo, tem uma irmã lá na 25 que eu percebo que ela tem o dom da misericórdia. Quando ela vê que já teve um irmão que se afastou, que não veio, ela liga e ela consegue animar aquele irmão. Quando pensa que não, aquele irmão já está de novo na igreja, porque ela tem esse dom da misericórdia. Meu irmão, né? Volte, né? Os caminhos do Senhor. O irmão é importante para a igreja. Ela tem esse dom. Agora, se for outro ligando que não tem um dom da misericórdia, ei, miserável, né? O que aconteceu contigo? Né? Não foi ontem para o culto, meu irmão, às vezes é áspero, né? Então, mas essa irmã, ela tem o dom da misericórdia. E quando pensa que não, o irmão
que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que o pastor, ele não tem e nem é detentor de todos os dons. Às vezes é você que tem um dom de visitar, de encorajar o irmão. Mas o que nós fazemos? Nós centralizamos tudo para quem? Para o pastor, né? E não deixa o pastor ficar doido não, irmãos, né? Deixa eu contar uma ilustração de um certo pastor que ele já estava pé da vida com a igreja, né? Acho que o pastor Júlio César deve ter contado essa ilustração aqui. Ele estava pé da vida da igreja, a igreja não queria saber de se envolver no trabalho de Deus, não queria trabalhar. E ele disse, irmãos, né, hoje, anota o tema aí. Hoje nós vamos falar sobre o crente égua. Vixe, rapaz, nunca vi esse tema na igreja. O crente égua. Hoje vai ser sobre o crente égua. Né? Ele começou, primeiro ponto, né? O primeiro ponto que nós vamos considerar nesta noite é o crente égua. Esse é o primeiro ponto, que é o tema da mensagem. O crente égua é aquele que não fede nem cheira. É aquele que quando está na reunião, e aí, meu irmão, o que você diz? A gente faz o trabalho de missões este ano. Eu disse, pastor, rapaz, meus irmãos, o que vocês decidiram está decidido, meu irmão. Ele é aquele crente neutro, né? Que fica, não, meu irmão, vamos fazer isso. Pastor, tanto faz como tanto fez. É o crente égua. Fica neutro, não se envolve, não se, né? Aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da mensagem é o crente filho de uma égua. Esse crente filho de uma égua é aquele que não vem para o culto, mas é o primeiro que está na sessão. É o do contra tudo, né? O pastor leva uma situação, algum irmão, a gente precisa, né? Não, meu irmão, sou contra, né? A igreja não tem dinheiro. É o filho de uma égua, né? Não ajuda em nada, né? Mas está lá para votar contra tudo e todos. Mas tem aquele crente pai d'égua, né? O pai d'égua é aquele crente que está lá na reunião, ajuda o pastor, ajuda os... Meu irmão, onde que é? Para fazer evangelismo, então vamos lá, né? Com ele não tem tempo ruim não, meu irmão, né? Se o pastor pula no meio do fogo, ele é o primeiro, o pastor está quente, mas venha, né? Ele é o primeiro a pular, né? Mas é o crente que está sempre ativo, irmãos, na igreja. Né? Eu não queria fazer esse tipo de aplicação, né? Qual é o tipo de crente que você é, né, meu irmão, né? Mas, sabe, irmãos, e a última lição e aplicação para as nossas vidas. Saiba qual é a sua função e posição no corpo para não gerar conflito. Você está entendendo? Qual é a sua função e posição para não gerar conflito. Não tenta assumir o pé, assumir o lugar da mão e vice-versa, né? Fique no lugar onde Deus colocou você. E com o tempo, talvez o lugar que você está, é o momento que Deus está trabalhando você. Talvez você chegue lá onde você quer chegar. Mas Deus está trabalhando o seu coração primeiramente. E por fim, todos, sem exceção, devem se envolver no trabalho de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Pastor Júlio César. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agradecemos aqui o pastor Sidney Santos por esse conselho de Deus, nos levando a refletirmos que a unidade ela tem importância para Deus, cada um na sua posição, cada um na sua função, com o objetivo único de dar progresso na obra de Deus e ganhar muitas almas para o Senhor. Então, ainda que você não foi eleito, mas você tem a oportunidade de trabalhar na obra do Senhor, e você faz parte do corpo de Cristo. Então, não deixe a oportunidade passar. Sirva a Deus com todas as forças, porque sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus há de recompensar a cada um de nós, como nós aprendemos pela manhã, a mordomia do tempo. Nós aprendemos que nós devemos servir a Deus enquanto há tempo, porque vai chegar um dia que nós não vamos mais poder servir a Deus. Então, tudo que vier, segundo Eclesiastes, tudo que vier na tua mão, faça com todas as forças,
que para onde você vai, a sepultura, não vai ter projeto e não vai ter propósito, ok? Que Deus abençoe a cada um de nós.